Boa noite a todos. Eu agradeço muito pelo convite, me sinto muito bem aqui, muita vontade. Então, hoje eu trouxe essa figura, nos remetendo em amarelo, né, ao mês de setembro amarelo, de valorização da vida. E trouxe também a borboleta, como símbolo dessa transformação que nós temos e vemos na natureza, né? Todos sabem, talvez, que a borboleta, ela vem da lagarta, ela fica meses ali, né, como lagarta, e depois ela se forma um casulo, na forma de crisálida, e depois ela se desprende daquele casulo e solta suas asas para viver talvez um dia, né? Mas eu trouxe esse símbolo de autotransformação, porque se a gente vê isso na natureza, no reino animal, ainda no inseto, imagine nós, meus irmãos, que já somos espíritos, né? Já estamos na fase hominal, o quanto que nós podemos nos transformar, o quanto de potencial que nós temos dentro de nós e que a gente às vezes nem sabe, que a gente às vezes nem imagina, porque nós temos sim genes divinos dentro de nós. Nós somos filhos de Deus, então nós temos todo esse potencial que a gente está ainda, né, latente dentro de nós, mas que nós vamos sim nos transformarmos aos poucos, né? Porque o processo tem que ser suave, lento, né? Não a ferro e fogo. A gente vai se transformando aos pouquinhos, pelo amor e com o amor de Jesus, né? Que é o nosso mestre. Então eu trouxe aqui umas bibliografias que vai ser baseado praticamente nesse livro Energia dos Chakras, Saúde e Autotransformação, de Alírio de Cerqueira Filho, que ele é um médico, psiquiatra. Ele tem vários outros livros também, ele é um escritor muito bom. Paulo Estevam, que é um livro que todos os espíritas recomendam, que ele é maravilhoso. O Código do Monte, também, que eu só cito um pouquinho, mas que também ele é muito interessante. Ele liga a Sermão da Montanha com os chakras. Então, é um livro bem interessante mesmo. A Boa Nova, de Chico Xavier. E este aqui, Mãos de Luz. Esse é um livro, é de uma física da NASA. Então, ele é realmente bem científico e um estudo realmente dessa energia dos chakras. Então, ela faz um estudo bem profundo e bem amplo nesse sentido, de como tu pode também se curar para essa energia humana, né? E nós vamos trazer também os exemplos, os ícones, né, do cristianismo primitivo. Pedro, apóstolo, quanto que ele se transformou, né? Ele também não era logo pronto, né? Ele teve que se transformar. Maria de Magdala e Paulo de Tarso. Então, são grandes exemplos que a gente vai trazendo no final. Mas a gente vai começar com os chakras, e a gente pensa o que tem a ver isso com a nossa transformação? Na verdade, nós somos energia, né? Nós somos, aqui na matéria, a gente é uma matéria condensada, mas nós somos energia. E entre a nossa matéria e nosso espírito, existe então o perispírito, que é esse corpo fluídico que a gente aprende aqui na doutrina, né? E neste perispírito se encontram então 7 chakras principais, que são centros de forças e que são como vórtices. Até a Mãos de Luz aparece assim, que entra por aqui, sai por trás as energias, e essas energias têm que fluir, porque se elas estão bloqueadas, elas podem transformar isso em uma doença. Então, eu trouxe aqui uma figura dos 7 chakras, que vão desde o cóccix até aqui, no topo da cabeça, né? E depois eu vou dar mais explicadinha. A gente não vai entrar em profundidade em todos os chakras, senão ia ficar muito extenso. Mas a gente vai falar mais dos 3 chakras que são do plano físico, que é o chakra raiz, o genésico e do plexo solar. Porque os chakras do plano espiritual, que são a partir do cardíaco, a gente vai só comentar, mas não vai se aprofundar tanto neles, tá? Senão ia ficar muito, muito extenso. E a gente tem que aprender, então, a mobilizar essas energias
por meio do autoconhecimento, porque daí nós vamos sim nos autotransformar. Porque é isso que a gente está em busca daqui, né? Essa nossa evolução, essa nossa transformação, né? De lagarta para borboleta. Então, os chakras são fundamentais para esse bom funcionamento da mente e do corpo. Então, ele vai nos proporcionar saúde ou doença, dependendo das energias que a gente canaliza. Então, quando a gente aqui faz o passe, a gente já sabe que ele adentra pelo coronário, que é esse aqui do topo da cabeça, e ele vai equilibrando os outros chakras. Então, sim, o passe é curativo, porque ele vai equilibrando, vai desbloqueando muitas vezes o que está ali congestionado, digamos assim, né, com a energia. Então, ele pode ter 2 tipos de desequilíbrio: a inibição e a congestão. Então, nós vamos ver que a inibição, ela produz esse bloqueio das energias, produzindo uma hipoatividade dos chakras. Então, ele é um estado de inércia, né? E produz várias doenças. Não é só apenas isso, mas pode produzir hipoglicemia, hipotensão, hipotireoidismo, cansaço, desânimo, depressão. E hoje nós vemos como isso é muito comum, né? Esse desânimo das pessoas, esse mal-estar, essa depressão. E muitas vezes pode ser, sim, um desequilíbrio energético, né? Que vai provocando nos órgãos, nas glândulas, esse estado de hipoatividade. E a congestão é ao contrário, o acúmulo. É o acúmulo de energias que bloqueia esses chakras, que há uma hiperatividade. Daí, então, produz um processo inflamatório no corpo físico, né? Que pode resultar em doenças como hipertensão, hipertireoidismo, hiperglicemia, artrites, cefaleias, né? Então, tudo isso pode nos bloqueando esses chakras, pode sim causar doenças. Então, como é bom a gente conseguir se conhecer e, através desse autoconhecimento, conseguir se transformar, né? Porque cada um vai chegar no final e dizer, mas eu tenho um probleminha aqui, né? Que talvez possa ser, sim, alguma disfunção, né? Desses chakras. Aqui a gente vai trazer, então, todos os chakras principais que tem, né? Que é desde o chakra básico, que é bem no cóccix, que quando ele atua, né, na normalidade, ele nos dá a segurança, porque ele é ligado à humildade. Depois eu vou falar mais especificamente ao humus, à terra, à atividade física. E na hiperatividade, ele nos dá temeridade. Ele não é uma pessoa que não é que não é corajosa, ela é imprudente muitas vezes, não dá valor à vida, né? Faz as coisas, corre em alta velocidade, enfim. Ou na hipoatividade, a insegurança. O segundo chakra, o genésico, que é logo abaixo do umbigo, ele na sua normalidade tem a função do prazer. Mas na hiperatividade, ele já vai para o sensualismo. Na hipoatividade, o puritanismo. O terceiro chakra que é bem na parte do estômago, a normalidade é o poder. Na hiperatividade, a prepotência. E na hipoatividade, a impotência. Então, esses 3 a gente vai conversar mais, que vai ser os exemplos da autotransformação. Os outros 4 eu vou só falar um pouquinho, mas não vamos adentrar muito mais a fundo. O 4º chakra, então, é o cardíaco, que é do nosso amor, né, do sentimento. A hiperatividade, quando tem o apego demasiado, né, às pessoas, às coisas. A hipoatividade, a indiferença, né, a pessoa não é indiferente a qualquer coisa. O 5º chakra é o laríngeo, né, que é bem da garganta, que na sua função normal é do conhecimento, e na hiperatividade o abuso do conhecimento, e na hipoatividade o desprezo ao conhecimento. E o 6º chakra, que eles falam aqui, que muitas vezes é o terceiro olho, né, que é a nossa inspiração e intuição. Na hiperatividade ligado ao misticismo, e na hipo ao ceticismo, né, a pessoa não crê em nada. E no 7º chakra, o coronário,
que é bem aqui no topo da cabeça, que a gente sempre quando recebe o passe, a gente recebe adentrando pelo nosso coronário. Na sua normalidade, é a transcendência, né? A ligação com o divino, com a espiritualidade. A hiperatividade é abuso, então, dessas funções psíquicas, e a hipo é o desprezo das funções psíquicas. Então, vamos seguir aqui. Temos bastante coisa. Então, o primeiro chakra é o raiz, como a gente já tinha falado. Ele tem como função a segurança da pessoa. Ela é o chakra da preservação da vida e a afirmação da pessoa do mundo. Ele, no livro do Código do Monte, ele remete à humildade, assim como neste livro também, e a humildade na sua etimologia tem a palavra humus, né, que significa a terra. Então é essa ligação com a atividade física, que também aqui a Bárbara Brennan também comenta isso. Ele é ligado à nossa a atividade física aqui da terra, né? Por isso que está na humildade e no humus. E o que essas virtudes, que é do chakra raiz, humildade, né, como a gente falou, e mansidão, tem a ver, então, com a segurança? Que as duas são os sentimentos responsáveis, né, pelo equilíbrio desse chakra. E o que tem a ver, então? Porque eles geram uma aceitação das coisas como elas são, né? A possibilidade de ser um aprendiz nós somos aprendizes da vida, né? Sem exercício da humildade e da mansidão, não, né? Ali como diz Jesus, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, se a gente quer aprender alguma coisa, nós temos que ter humildade, né, de sermos ainda aprendizes. Nós estamos ainda bem no início ainda da nossa caminhada, né? Então nós temos que ter essa humildade. E muitas vezes para ceder, né, a gente às vezes está numa discussão, a gente precisa ceder, é preciso humildade para ceder. E até pode parecer mesmo fraqueza, mas tem que ter muita coragem e força interior para ceder. Então, para vencer a si mesmo, além da força interior, é preciso se desarmar das vaidades do nosso orgulho, que ainda estão, né, intrínseco em nós. E quais são os sentimentos egóicos que nos desequilibram? Que são os contrários desses, né? É o orgulho e a rebeldia. Isso nos desequilibra, né? Isso nos deixa fora do prumo, digamos assim. E como ainda a gente vê que a gente ainda é muito orgulhoso em muitas coisas, e muitas vezes nos rebelamos contra o que, né, não aceitamos a vida como ela está, né? Claro que a gente tem que se mover, né? Tem que haver esse movimento, sairmos da inércia, mas não na rebeldia, né? Então não existe transformação sem o reconhecimento da nossa ainda ignorância, que a gente vai transformar gradativamente, que o processo é leve, né? Não tem que ser assim, nossa reforma íntima não tem que ser imposta dentro de nós. A gente não vai nos transformar de um dia para o outro, vamos ser bonzinhos. Não, ninguém vai ser bonzinho de um dia para o outro. A gente tem que ir devagarinho, porque nós estamos ainda, né, com essa, nós estamos por isso que a gente tem que agradecer essa vida, essa existência aqui, e aprender, né, a nos transformar. Nós estamos aqui para isso, né? E se a gente não aceita as limitações que ainda nos caracterizam, porque nós somos ainda muito limitados, a gente não vai desenvolver essas virtudes. Então, vamos lá, né? Cada dia um passinho mais para a gente ir transformando. O segundo chakra, então, ele tem como função o prazer. Não só de ordem fisiológica, né, pelo instinto da sobrevivência, como sexo e prazer da alimentação, mas o prazer de viver. Deus nos legou a vida com prazer. Então a gente tem que ser grato a Ele, né, pela essa vida. E saber que tem que ter esse prazer de viver mesmo, né? E quando congestionado, como a gente também estava vimos antes no quadro, na hiperatividade,
a pessoa se apega muito ao prazer no sensualismo, a sexolatria, a glutoneria, né, que é a viciação em sexo, em alimentação, que traz muitos prejuízos a nós mesmos. E quando inibido pela hipoatividade, temos então a pessoa que tem aversão ao prazer, que ela condena o prazer. Isso também é errado, né? E às vezes a pessoa sai de um lado para o outro e não encontra o equilíbrio. Então, quais são os sentimentos responsáveis para esse equilíbrio? É justamente a humildade, a mansidão e a gratidão que vai nos trazer esse equilíbrio. E por que a gratidão? Porque é possível viver sem prazer. Né? O Criador nos criou com sabedoria e bondade infinita. E nos legou a vida com este prazer. Então, nós temos que ser fundamentalmente gratos a Ele. Né? E agora o terceiro chakra, então, que é do plexo solar, que é bem aqui na nossa metade do abdômen, que é do poder. Então, ele tem como função o poder de viver, de realizar, de se transformar, de evoluir, poder de escolher um caminho ou outro, né? Mas quando congestionado, o que há? Este abuso do poder, uma hiperatividade, e ocorrendo então dois movimentos, da onipotência e da prepotência. Da onipotência, a pessoa acha-se super poderosa e quer fazer as escolhas para outra. Vocês conhecem alguém assim? E na prepotência, a pessoa usa a força sobre outra pessoa, ela subjuga aquela pessoa. A pessoa então torna submissa a ela. A gente vê tantos relacionamentos assim, né? Com o uso da força, sendo prepotente contra o outro. E na inibição, então nós temos a hipoatividade, que é a geradora da impotência. Ela se sente incapaz de escolher os rumos da própria vida, né? Então ela se sente assim submissa também. E o sentimento então ligado a esse terceiro chakra é de aceitação, além da gratidão, da humildade e da mansidão. É aceitarmos as nossas limitações, porque como já falamos, nós somos aprendizes dessa vida. Nós somos criados por Deus para a perfeição relativa, porque a perfeição absoluta somente é Deus. E temos sempre esse poder relativo, né? Não temos o poder absoluto. Então agora nós vamos entrar, então, que eu acho que é o mais essencial também, são esses exemplos de autotransformação pelo amor. Que nós vamos iniciar então pelo Pedro, o apóstolo, e que ele tem o desequilíbrio dele é no chakra raiz, é o chakra base, ele é o chakra da segurança, mas que ele tem essa ambivalência, ele é inseguro e tem a temeridade. Ele não tem ainda a fé convicta. No início, né, quando Jesus estava lá com ele, aqueles 3 anos, ele não se sentia ainda, ele ainda se sentia muito inseguro. Em algumas vezes até ele disse, ele decepou, né, cortou a orelha do servo que vieram prender Jesus, e Jesus disse, põe a tua espada na bainha. Então ele era isso era uma pessoa, ele tinha temeridade, ele era imprudente muitas vezes, né? Então, ele tinha essa ambivalência da personalidade de Pedro, porque a entrega de Pedro ao amor de Jesus, ela foi gradual, né? Foi gradativa. Por aqueles 3 anos que eles conviveram, mas ele ainda, né, não estava mais ou menos assim, não estava seguro. E é como a maioria das pessoas muitas vezes são, né? São raras as pessoas que se entregam assim, à tarefa de transformação sem ter essa dubiedade de personalidade. Muitas vezes a gente quer, depois não quer, né? A gente ainda fica naquela vai e vem, né? E Pedro foi assim. Ele não foi realmente logo se transformou, né? Pelo amor de Jesus. Então ele tinha essa insegurança. E no livro Boa Nova conta de uma forma assim bem profunda também uma passagem um pouco antes de Pedro negar Jesus, porque Pedro negou Jesus, né, 3 vezes. E vendo que Jesus ali dizia,
repetia uma vez mais recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: Senhor, afinal, para onde ides? E o mestre então olhava com o olhar sereno, né, fazendo-lhe sentir interesse que lhe causava a sua curiosidade, e redarguiu: o testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Mas Pedro não se dava por conta. Mas como assim? Eu não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. Jesus conhecia todos eles, né? Principalmente os seus discípulos. Ele sabia que Pedro ainda não tinha essa capacidade ainda. E daí ele dizia: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que essa noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Daí ele disse: mas julgai-me então o espírito mau endurecido a este ponto? Não, Pedro. Mas vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso, né? Então essa frase é bem conhecida também, que muitas vezes a gente acha que a gente é tão perverso, mas na verdade a gente ainda é frágil, às vezes a gente tem medo, tem essa insegurança, né? E escolhe às vezes o caminho errado. E quantas vezes a gente também tem medo de alguma coisa ruim que aconteça conosco ou nos nossos familiares, né? Ainda mais hoje em dia a gente sabe que tem tantas coisas acontecendo, isso gera então uma ansiedade. Mas como a gente vai viver nesse mundo de provas e expiações e não vai passar por nada desagradável? Né? Que mundo que nós estamos, né? Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então nós estamos aqui para passar. Agora, viver com este medo, muitas vezes o medo nos bloqueia, né? Então a gente não pode ter tem que tentar, né, sair dessa ansiedade. Porque nós vamos ter situações, sim, agradáveis, né? Que a gente vai passar por uma situação e a gente vai passar, tiramos 10, né, naquela provinha, e usarmos isso, então, como uma experiência estímulo, né? E muitas vezes nós vamos passar por uma situação desagradável e que a gente, às vezes, até vai... E a gente vai ter que saber que a gente vai errar também, porque a gente não somos 100%, né? Nós vamos acertar e errar. Então, vai ser uma experiência aprendizado. Se a gente acertar, vai ser um êxito, né? Uma conquista êxito. Mas, se não, a gente vai aprender com aquele erro, né? E saber, sim, como Jesus sempre dizia, eu adoro aquele versículo: vinde até mim, todos que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo, né? Nós temos que ver essa situação, às vezes, com outro olhar. Porque, gente, se a gente tem Jesus conosco, fica mais leve o fardo, né? Fica mais suave. Jesus nos dá essa confiança, essa fé convicta que depois Pedro vai ter, né? Porque após 50 dias da morte de Jesus, que ele ressuscitou, enfim... Daí sim acontecem alguns acontecimentos é bom, né? Acontecem alguns fatos que tornam a conversão ao amor de Jesus definitiva. E quais foram esses acontecimentos? Dali no livro Paulo e Estevão, que é um livro, eu recomendo, tá? Todo mundo recomenda, ele é maravilhoso. Ele fala, Pedro diz: nos trabalhos de minha vida anteriores ao Pentecostes, confesso que as faltas de toda sorte aparecem no meu caminho de homem frágil e pecador. Não hesitava em apedrejar os mais infelizes e cheguei mesmo a advertir o Cristo para fazê-lo. Como sabeis, fui dos que negaram o Senhor na hora extrema. Entretanto, depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo olvidarmos o Cristo em qualquer iniciativa. Então, Pentecostes, que fala na Bíblia também, foram fenômenos de efeitos físicos, de xenoglacia, em que vários apóstolos começaram a falar com outras línguas, falaram as grandezas de Deus, né?
E ali Pedro conseguiu, né, ter realmente essa transformação de insegurança à autoconfiança. A partir deste fato. E daí Pedro passa a ser o sustentáculo do cristianismo nascente até o final dos dias. Mas claro que a gente vai dizer, mas a gente não tem Pentecostes, mas o que nós temos, meus irmãos? Que Jesus nos disse que era consolador prometido. É a doutrina espírita também, que sempre nos revela através da fé raciocinada. Por isso que a gente sempre tem livros científicos, né, da ciência, porque ela é ligada à ciência, à fé, né, à filosofia. Então nós temos isso que nos faz realmente refletir e sentir, e que nos possibilita essa fé convicta que nós temos, porque nós temos a razão, né? E até na questão 622 do Livro dos Espíritos fala, onde está escrita a lei de Deus? Na própria consciência. Nós também temos na nossa própria consciência a lei divina, né? Então, o resumo da autotransformação de Pedro é maravilhoso, né? Pedro foi lentamente, mas ele tinha aquela oscilação antes de se converter entre a insegurança, a temeridade, a segurança, entre o orgulho, né? Porque ele ainda era muito orgulhoso, e a humildade, a rebeldia, né? Que ele tinha, ele não aceitava os métodos mansos de Jesus. E após a conversão, ele exercita até o fim dos seus dias a segurança, a mansidão e a humildade, dando então esse testemunho de autotransformação, né? Ele saiu de pescador ali até ser o Pedro, o apóstolo, né, da igreja. Então ele conseguiu sim se transformar, né? E daí nós passamos a Maria de Magdala, que eu tenho um sentimento tão profundo assim por ela, porque ela transformou ele era do chakra genésico, né? Do prazer sensual, em prazer de servir, de viver e de servir. Ela se converteu ao amor de Jesus, ao contrário de Pedro, instantaneamente. Ela sintonizou, quando ela olhou Jesus, ela sintonizou com ele, porque ela tinha essa fome de amor. Ela não era amada. Ela tinha esse abuso desse segundo chakra, né, pelo sensualismo. Ela era vampirizada, né, por espíritos infelizes, obsediando ela, né, e ela foi libertada, então liberada por Jesus, que ele, né, até, né, fala expulsa seus demônios, mas na verdade, os sentimentos egóicos que são... Ela tinha 7 sentimentos, ela não se sentia filha de Deus, ela tinha conflitos, ela não se sentia capaz de amar e de ser amada. Na época, a mulher era tremendamente desprezada, mas Maria, ela era uma prostituta de luxo, né? Os romanos vinham lá, ela era rica, ela era bela, mas ela se sentia abandonada, ela tinha, né, conflitos de ignorância, de indignidade, ela se sentia indigna de ser amada e de amar. E Jesus, ao estender a mão ali a Maria, ele tirou esses conflitos dela, porque o que ele fez? Ele amou Maria integralmente, né? Com todos esses problemas que ela tinha. E ela se libertou, então, deles, né? Ela não sabia, ela não entendia que ela tinha esse potencial dentro dela, como espírito mortal que somos. E muitas vezes nós também achamos que a gente não tem esse potencial, né? Mas nós temos sim, todos aqui temos muitos potenciais, que a gente ainda nem descobriu. Mas nós estamos aqui para descobrir, né? Então a gente tem que tentar se conhecer, porque é se conhecendo que a gente vai se transformar de lagarta para borboleta, tá? Se vocês não vão esquecer, né? Então, ela depois que Jesus morreu, né, foi crucificado, ela não conseguiu seguir os discípulos, porque eles desprezaram ela por ela ser mulher, por ela ser ex-prostituta, mas ela enfrentou tudo sozinha, e mesmo sozinha, ela acabou seguindo um grupo de leprosos, né,
E acabou sendo mãe, né, adotiva deles, e no final ela morreu também de lepra, né? E ela foi eternamente grata, ela se transformou. Eu vejo assim, realmente ela conseguiu sair do pântano dos sentimentos, das emoções, para a eternidade. Ela fez um 360 graus. A Maria realmente se modificou profundamente. Então, no livro também é tão bonita a Estrela Verde de Divaldo Franco. Ela tem um relato dela que Maria, a meretriz, quando viu Jesus pela primeira vez, foi tomada de lágrimas pela beleza que dele irradiava e caiu aos seus pés dizendo: Raboni, isso era como os judeus chamavam mestre, né? Maria, exclamou Jesus. Senhor, tu sabes meu nome? Perguntou surpresa. Ó Maria, conheço todas as minhas ovelhas, uma a uma. Mas se me conhece, sabe quem eu sou. E sabe que eu sou uma desgraçada, que trago a alma vencida de trevas e o coração embrulhado na amargura. Mas a mim, Maria, não interessa o que tem sido. Mas o que importa é o que desejas fazer de ti. Não olhes para o passado. Não te recorde da noite quando tens o dia. Nem te detenhas a contemplar o pântano quando podes ver a seara de trigo adormada de luz. Mas daí Maria pergunta: mas mestre, o que gostaria que eu fizesse? E Jesus disse: então, ama. Mas eu, Senhor, ela não se sente capaz. Quando digo que ames a quem não tem amor, é que para o muro do velho dos teus desencantos reverdeça e desabrochem as flores da tua afetividade, que estão esmagadas na tristeza e no desencanto. Assim também são todos aqueles escombros humanos encontrando a primavera do Evangelho Redentor. Então Maria assim seguiu até o martírio junto aos leprosos, que se lhe tornaram então filhos do coração. E ela transformou então o prazer sensual em prazer de viver para servir, com profunda gratidão a Deus. Porque antes ela ainda preenchia, né, este vazio com sexo, festas, músicas, sensualistas, mas ela se sentia vazia. E quantos ainda não se sentem, né? Quando fazem isso, mas não sentem esse verdadeiro amor. E Jesus a amou, né, verdadeiramente. E por último, o último exemplo que a gente traz aqui de transformação é, o último, mas não menos importante, né, Paulo de Tarso. Que ele realmente, esse livro, Paulo Estevão, fala toda essa transformação. É um livro que a gente, né, eu vou falar várias vezes, mas é muito importante. Porque ele tem um desequilíbrio nesse chakra, né, do plexo solar do poder, e ele transforma, então, ali a onipotência e prepotência, que ele era, imagina, o rabino lá, o senhor, o templo do Sinédrio, ele tinha todo o conhecimento da lei mosaica, né, ele era um doutor da lei. Então ele tinha essa prepotência, ele se achava maioral, né? E ele transforma em poder amoroso. Então ele era, o desequilíbrio dele era no terceiro chakra, no abuso do poder, né? E o nome dele era Saulo de Tarso. Mas quando então, depois ele se transformou e chamou em Paulo. Então, a virtude essencial para esse equilíbrio é a aceitação, como a gente já falou, né? Aceitar realmente como a vida é, com humildade e mansidão. Sabendo, então, que no universo a gente não é, nós somos a criatura, não o criador, né? Então, nós não somos onipotentes, nosso poder é relativo. Então, aqui já falei como mais ou menos antes ele era onipotente, prepotente, que subjugava, né, que tinha esse excesso de energia, essa hiperatividade. Mas, neste livro Paulo Estevão, ele encontra então Estevão, que ele ficava na casa do caminho, né, junto com Pedro, e ele não conseguia vencer ele nessa vitória verbal, sempre Estevão vencia, porque ele via então ali um perigo para essas leis mosaicas. E ele acabou então, eu não vou falar todo o livro, tá? Mas ele acabou então tendo essa rixa com Estevão, tá?
E ele acaba indo perseguindo, ele acaba sendo perseguidor dos cristãos, né? Saulo de Tarso, ele persegue a todos, ele acaba matando Estevão, né? E essa transformação de Saulo para Paulo, ela ocorre diferente de Pedro e de Maria. Pedro é lenta, né? Maria é instantâneo, e Saulo, ele recebe vários convites para essa conversão. Um deles foi Estevão, o outro foi Abigail, que é a noiva dele, que também tinha se convertido, né, ao cristianismo. Mas ele não aceitava, ele era resoluto, ele era fiel à lei mosaica e não tinha nada, né? Ele não conseguia ver nada mais do que isso. Mas, ao mesmo tempo, ele não tinha paz. Ele não encontrava aquela paz. Então, indo para Damasco, né, que é a famosa frase também que Jesus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? E daí Saulo, quando viu de Jesus aquela luz maravilhosa que cegou ele se ajoelhou. Quando ele não viu, ele já estava ajoelhado, e que o cegou ele também. Ele ficou 3 dias cego, né? Ele começou a chorar, e daí ele entendeu que realmente quem era, né? Ele perguntou logo: quem vós sois, Senhor? E num tom de inconcebível ternura, o Senhor respondeu: eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões, né? Ele não fica chutando contra algo pontiagudo, só vai se machucar. É mais ou menos isso que ele queria dizer ali, né? E daí Saulo já pergunta: mas Senhor, o que queres que eu faça? Ele já, nesse momento, essa transformação dele, até ele fala no livro, foi transcendente, porque ele acabou, em poucos instantes, ele se deu conta que realmente Jesus era o Messias. Então, essa transcendência, então, ele usou o 7º chakra, né, que é transcendente. Ele sabia, ele se deu conta ali que Jesus era o Messias, que não era mais Moisés. E essa transcendência do sentir, ele aceitou que até então ele era um perseguidor. Perseguidor é aquele que quer que o outro pense e haja conforme tu faz, né? Então ele persegue aquele que não pensa ou age como tu. E a transcendência do existir é refletir sobre ações que quer realizar. Ele não escolheu as ações. Eu quero fazer isso. Não. Ele teve humildade ali para perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Eu vou fazer qualquer coisa. E assim ele fez. A gente não teria o cristianismo hoje, né, espalhado, se não fosse Paulo. Paulo levou para todos os outros, por isso que ele é Paulo, apóstolo dos gentios, né? Ele saiu ali da parte de Jerusalém, eles espalharam o cristianismo. Então ele foi realmente um apóstolo essencial, né, para o cristianismo. Então, esse resumo da transformação de Saulo, né, para Paulo, tanto que até ele mudou, né, o seu nome, porque ele tinha oscilação entre onipotência, prepotência, orgulho, rebeldia, ele não aceitava, né, as dificuldades, aguilhões. E após essa conversão ao amor de Jesus, ele exercita também até o martírio o poder do amor, da humildade, da mansidão e a aceitação dos desígnios divinos, né? Transcendendo esses sentimentos egóicos que ele antes nutria, né? Ele realmente se transformou nesse apóstolo, né? Que até hoje é falado e é apóstolo dos gentios, né? Então a gente tem que saber, acho que acho que de todos os estudos que a gente está tendo, e tentar nos conhecer mais, né? Ver aonde nós temos um ponto ainda que está em desequilíbrio e ter essa humildade para perceber, porque a gente vai se conhecendo aos pouquinhos e tentar então, né, se transformar. E só o amor, né? O amor é a alma da vida, e por amor e com amor a gente consegue sim se transformar aos pouquinhos, né? Fazendo esse processo suave, leve, né? Não a ferro e fogo. Não para ser uma tortura a nossa reforma íntima, né? Mas ser assim de forma leve e suave. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu agradeço realmente a presença e a paciência de todos. Muito obrigada.